Saudações e bem-vindo. Uma consultora renomada acaba de alertar que está iminente um novo ataque à Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, com o objetivo final de se recuperar a região de Palma, nesta província do norte do país, afetada por ataques terroristas desde outubro de 2017. Convidamos os analistas residentes e especialistas em assuntos internacionais, Ignacio Dumo e Rufino Citói, para nos ajudarem a perceber até que ponto este novo alerta, mais um, é consistente. Meus senhores, são sempre bem-vindos à família Mídia Mais. Egna, este alerta é consistente? Qual é a sua margem de erro? Tomando em linha de conta que alertas similares a mesma consultora havia feito pouco antes dos ataques anteriores. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia, Rufino. Bom dia, chefe. Bom, eu penso que um alerta é sempre um alerta, independentemente do nível ou não de consistência que este pode ter. Em relação ao ataque da Palma, muito foi dito que o ataque tinha sido organizado, ou pelo menos já estava a ser organizado há muito mais tempo. Eles estavam à espera de um determinado tempo para agir e fazer o ataque. O tempo ou o timing que justificou o ataque da Palma supostamente foi o anúncio da volta da Total às suas operações em Palma. Provavelmente estas consultoras tenham justamente ou funcionem na mesma lógica que funciona o funcionamento das multinacionais. É preciso perceber que a região de Palma é uma região que está sob controle da segurança moçambicana e geralmente as áreas de exploração de gás, de petróleo, não são controladas pelo país que hospeda esses recursos. Geralmente são empresas privadas de segurança internacional que às vezes até estão interligadas com estas grandes exploradoras que fazem esta segurança. Então todos nós como moçambicanos e no geral temos que perceber que a situação que Moçambique está a viver no início da exploração dos seus recursos é sui generis, nunca não aconteceu e não é comum. Então nós estamos num espaço incomum. Um espaço em comum em que nós insistimos em querer fazer o controle e a segurança dos nossos recursos, quando no mundo, que seja na Nigéria, em qualquer outra parte do mundo, esses locais são locais extremamente isolados, onde praticamente o Estado não tem nenhum controle sobre a segurança desses recursos. Então, é possível, sim, que esse alerta faça algum sentido, no sentido de que é preciso continuar a demonstrar a incapacidade do Estado em garantir a segurança da região de Palma, para que no final nós possamos dar esta região a empresas privadas ligadas à exploração do próprio gás, para que elas possam fazer a exploração. O que significaria um ataque à Pemba? Significaria que todas as atenções voltam-se para a Palma. Inclusive agora, esses alertas podem ter este efeito nas forças de defesa e segurança, de quererem reforçar a segurança de Pemba para que eventualmente possam controlar um possível ataque à Pemba, quando muitas vezes... Uma tentativa de distrair, mas se eu digo que Pemba vai ser atacado, significa que eu tenho que pôr forças, e eventualmente forças muito mais organizadas do que aquelas que estão em Palma. E conhecendo o contexto das forças de defesa e segurança, é verdade que nós não sabemos do contingente nem da capacidade, claramente que isso afetaria o nível de segurança e de alerta que estamos a ter agora em Palma. Então, faz algum sentido, do mesmo jeito que fez sentido o alerta inicial do ataque de Palma. Mas o objetivo é sempre o objetivo final é que Palma, Fungi e toda aquela área de exploração possa ser um espaço que possa ser controlado pelas empresas internacionais de segurança e não necessariamente pelas nossas forças de defesa e segurança, que é, na verdade, o principal calcanhar daqueles que nós temos agora. Nós estamos a insistir em querer ser nós próprios a fazer a segurança dos nossos recursos. Isso não é comum, não é normal, e tudo vai ou poderá ser feito para forçar o governo e as forças de defesa e segurança a desistirem da segurança daquela área e eventualmente se concentrarem noutras áreas, por exemplo, como Pemba ou etc, etc. Isso cabe depois ao governo tentar definir como é que vai fazer isso. Rufino, qual é a margem de erro que identifica neste mais um alerta? Primeiro, bom dia a todos e desejar desde já um feliz Ramadão a todos, irmãos islâmicos. Bom, eu penso que logo a partida, em contextos de conflito, é aquilo que até se diz em estratégia militar: quando se recebe um golpe, deve-se estar pronto para o segundo golpe, não é? Porque estamos em um contexto de conflito e as forças de defesa e segurança sabem que enquanto não estiver eliminado aquele grupo, obviamente que nós devemos estar prontos para
para uma espécie de retorno, pode ser em Palma, pode ser em outro ponto da província de Cabo Delgado, mas também há elementos aqui que nos permitem pelo menos perceber que há pontos estratégicos onde esses grupos concentram as suas ações, há objetivos que vão ficando cada vez mais claros na ação desses grupos e contrariamente àquilo que nós tínhamos pensando muitas vezes que se tratava de impor uma Sharia, ou pelo menos era um grupo com orientação ou com fundamentação islâmica, nós percebemos que hoje em dia trata-se de um grupo com objetivos econômicos e políticos de desestabilização do Estado para garantir certas vantagens econômicas a quem ainda não sabemos todos. Eu penso que esta é o grande xiste da questão que as forças de defesa e segurança, os órgãos competentes devem responder à sociedade moçambicana e ao Estado moçambicano. Agora, a partir daí, é preciso considerar que logo a partida devemos estar prontos. Primeiro porque a lógica de contra-insurgência, de subversão, de sabotagem sempre concentra-se onde ela vai conseguir maior impacto. E ao nível da província de Cabo Delgado, nós temos Palma, onde estão concentrados os projetos de exploração de gás natural, temos Pemba, que é a capital provincial, e temos, por exemplo, também Moeda, que é uma espécie de teatro operacional. Né? É um teatro operacional, mas também tem um valor simbólico para a história, não só da província de Cabo Delgado, mas também para a história do país. Portanto, são pontos que... Sim, é lá onde se deu o primeiro tiro que depois nos levou à luta de libertação nacional. É lá de onde vem o presidente do Estado e, portanto, tem um lugar muito simbólico e que um golpe naquela região tem um impacto, não é? Um impacto em dimensões. Portanto, são pontos que logo a partida as forças de defesa e segurança devem procurar garantir a sua segurança, passando a repetição. Mas também preciso, se calhar, dizer que aqui, normalmente, estas previsões baseiam-se naquilo que é a lógica de qualquer grupo terrorista, não é? Nós estamos a dizer aqui que não se trata efetivamente disso, mas as consultoras podem basear-se nesta lógica de grupos insurgentes, não é? Se nós olhamos, por exemplo, para o comportamento do Al-Shabaab durante o seu processo de crescimento e expansão na Somália, procurou sempre infligir danos onde pudesse ter maior visibilidade. Estamos a falar da capital de Mogadishu, por exemplo, é onde ele sempre procurou estar presente e atuar de forma mais objetiva. No Boko Haram, idem, eles não conseguiram estar, por exemplo, em Abuja ou Lagos como tal, mas sempre esse tem sido o esforço, talvez se calhar por razões geográficas, porque a região de Borno, por exemplo, que é o norte da Nigéria, onde se concentra o Boko Haram, é muito distante de Lagos e de Abuja, mas não falta nos objetivos do grupo. Portanto, são pontos que logo a partida nos conduzem a este tipo de previsões que, na verdade, para mim não tem muito de excepcional, porque é aquilo que se espera em contextos de conflito. Mas também é preciso considerar aquilo que a Egna aqui bem dizia, que é preciso não receber estas previsões apenas como meros avisos. É preciso, se calhar, também perceber que em contextos de conflito joga-se com as mídias, joga-se com... E sobretudo num conflito em que não estão esclarecidos os interesses, não está esclarecida a parte que está a desencadear as ações de violência e nem os objetivos por detrás. Portanto, pode ser aquilo que chama-se de diversão, não é? Deslocar as forças, deslocar os esforços das forças de defesa e segurança para depois fragilizar uma região e ir encetando alguns ataques. E conversando até com alguns operativos ao nível da região de Cabo Delgado, diz-se que sempre que eles vão atacar, avisam que vão atacar. Não é? E esses ataques chegam a acontecer? Os ataques depois se efetivam, mas é preciso perceber que em contexto de conflito, sempre que há aviso, significa que a longo prazo pode ser uma estratégia de distração. Não é? Vão avisando, chega um momento quando já querem alcançar ou querem engendrar um ataque mais contundente, já não se avisa e portanto, são questões que devem ser observadas com muita atenção. É preciso o Estado moçambicano fazer muito bem o seu trabalho, fazer muito bem a sua inteligência, de modo a evitar que regiões como Pemba e como Palma voltem a ser, e aliás toda a região de Cabo Delgado volta a ser vítima desses ataques. Egna, pode-se atribuir este alerta, acima de tudo, à contra-inteligência dos insurgentes? Precisamente com o objetivo de distrair, como admitiu.
Eu não diria necessariamente contra a inteligência dos insurgentes, mas claramente que isto tem um efeito moralizador e mobilizador para os próprios insurgentes, no sentido de que, primeiro, como o Rufino estava a dizer, o que os insurgentes querem é estar o mais visíveis possíveis, e o ataque de Palma permitiu essa visibilidade. Se nós prestarmos atenção, contrariamente aos ataques que nós tivemos um controle 3, 4 vezes de Mocimboa da Praia, que é uma região bastante estratégica, mas não tivemos a visibilidade que estamos a ter agora em relação a Palma. E a visibilidade em relação a Palma é porque Palma é sui generis, é o local onde estão realmente os recursos, é o local que alberga uma grande quantidade de estrangeiros, e isso claramente trouxe este nível de visibilidade. Isto tem dois efeitos. Primeiro, tem um efeito moralizador para os insurgentes, que realmente conseguiram o seu objetivo, que era trazer a situação dos ataques a um nível bastante mais alto. Nós temos todo o mundo falando de Palma, todo mundo preocupado com a evolução da situação de Palma, e claramente que, se todo mundo está a prestar atenção na situação de Palma, um ataque sobre aviso, neste momento, traz muito maior visibilidade. Como nós não sabemos quais são os objetivos, especulamos e vamos fazendo cenários em relação aos objetivos, nós podemos ter, por exemplo, estes dois. Primeiro, é que realmente se reconhece, ou pelo menos é uma forma de comprovar a incompetência das forças de defesa e segurança em garantir segurança, quer seja em Palma, quer seja em Pemba. E isso tem uma consequência imediata. Nós temos recursos para explorar. Como é que nós fazemos a exploração dos recursos? E algo muito importante aqui a perceber é que, pelo menos em África, quase todos os países que exploram aquele tipo de recurso não estão numa situação de paz. Estão todas a gerir conflito. Então, é uma forma de dizer que, olha, o conflito não impede a exploração dos recursos. A opção para a exploração desses recursos é essas opções vão ser postas na mesa a curto, médio e longo prazo. E é capaz de terem sido postas na mesa, e nós ainda estamos a insistir em não querer levar nenhuma das opções. Então, este tem dois efeitos. Primeiro é eventualmente tentar passar a ideia de que as forças são incapazes de garantir segurança a nível da província, principalmente em Palma e em Pemba, porque um ataque a Pemba é um ataque ao coração do país, porque Pemba é a capital provincial. Se os insurgentes conseguem, se os terroristas conseguem chegar a Palma, então eles podem chegar à capital do país. Eles podem chegar a qualquer um desses lugares. E isso não é necessariamente um ato político, é um ato de defesa, é um ato de até que ponto nós estamos prontos para defender a pátria até esses níveis. Mas claramente que é uma grande propaganda para os terroristas. Os terroristas conseguiram aquilo que nunca tinham conseguido nestes últimos 3, 4 anos, desde que começaram os ataques em 2017, que é um nível de visibilidade, que, por coincidência ou não, veio um pouco depois, ou 2, 3, 4 semanas depois, que estes grupos foram reconhecidos, ou pelo menos tiveram uma denominação internacional que lhes dizia que são parte do ISIS, do Iraque e da Síria, mas mais do que isso, é um grupo que está a ser combatido por uma das maiores potências que nós temos no mundo, que são os Estados Unidos. Então, isso é um jogo muito grande. O que significa termos um grupo deste nível ativo em termos de comprometimento e de visibilidade que este grupo tem a nível internacional? Então, não foi prudente o reconhecimento que Washington fez deste grupo? Bom, eu penso que, independentemente de ser prudente ou não, mas não foi. Eu penso que uma vez, o professor Carlton uma vez falou da ideia de que, se os Estados Unidos tiverem qualquer interesse em Cabo Delgado, existia a probabilidade de se importar as diferenças que existem, os ódios que existem em relação aos Estados Unidos a Cabo Delgado. Eventualmente não foram os Estados Unidos primeiro que demonstraram interesse econômico, apesar da Total também ter capitais norte-americanos, mas o facto dos Estados Unidos terem, por exemplo, denominado aquele grupo como da Síria e do Iraque, um grupo sobre o qual os próprios Estados Unidos têm interesse, pode eventualmente ter dado esta maior também visibilidade a este grupo. Hoje ninguém fala de Al-Shabaab, ninguém fala de Al-Ansuna em Moçambique, estamos a falar de ISIS, e é justamente por isso que nós estamos na capa de todo mundo, porque o ISIS do Iraque e da Síria continua a fazer ataques em Moçambique. Professor Setor, recorde-nos que em todos os estados onde se explora hidrocarbonetos, como está a acontecer em Palma, em Cabo Delgado, o Estado não aparece a garantir a segurança. Todos os interesses inerentes a este aspecto de segurança são salvaguardados pelas multinacionais que exploram estes recursos. Até que ponto isto choca com a soberania?
A verdade é que estas empresas chamam de private military companies, que são empresas militares privadas, não é, do grupo de as antigas Black Forces, que agora já transitou para que até tivemos aqui o senhor Eric Prince, logo depois do problema das dívidas e da tentativa de se responder ou de se gerir os barcos que estão na costa moçambicana. Elas acompanham sempre o processo de exploração desses recursos. Algumas destas vantagens que advêm para esses grupos, às vezes é em troca por diamantes, por ouro, por algumas cotas nas regiões onde estão a explorar os recursos. E, obviamente, que estes grupos são grupos ativos na garantia dos seus negócios. Por isso que, de novo, voltamos àquela situação do receio em aceitar que quaisquer intervenientes entrem em Moçambique, porque enquanto não soubermos efetivamente quem são os grupos que estão, não aquilo que a comunicação social internacional nos está a dizer, porque às vezes dá-me a impressão de que estão a nos oferecer inimigos, não é? E não faz sentido um inimigo com interesses em Moçambique fazer as declarações fora de Moçambique e para um público que não seja a liderança moçambicana. E por isso que sempre passa-me a impressão de que há mais um esforço de oferecer-nos inimigos e se calhar nos oferecer até a resposta à grande lógica de oferecer-te o problema para depois vender-te a solução, não é? E são coisas que, enquanto relações entre Estados, enquanto relações com este tipo de entidades, com as empresas militares privadas, nós devemos acautelar sempre. E por isso também devemos olhar sempre pelo menos com suspeição para a entrada de militares estrangeiros em Moçambique, porque não sabemos efetivamente a quem representam. Por exemplo, essas private military companies, elas geralmente trabalham com veteranos de guerra, de exércitos nacionais, são lideradas por veteranos de guerra, alguns generais têm interesses nessas empresas, e quer dizer, é uma relação, uma promiscuidade de interesses que, em última instância, pode ferir muito mais o Estado moçambicano do que beneficiar. E, portanto, este tipo de situações, não é? Parece que tudo nos empurra para lá, que a Total precisa efetivamente de trazer a sua PMC para Moçambique, para proteger a área de investimento, mas também, de novo, voltamos para este risco, não é? E tudo nos empurra lá para isso, aceitamos as PMCs, aceitamos as intervenções externas. O Estado moçambicano está a ser encurralado numa situação em que as respostas também vão parecendo cada vez menos presentes e, portanto, mas os riscos são claros da soberania do Estado moçambicano. É que onde operam estas empresas, a probabilidade de paz é cada vez mais remota. Nós temos a experiência dos demais estados onde está-se a fazer intervenção. A Somália, por exemplo, a Africom entrou na Somália em 2009, tinha a intenção de ficar só 10 meses, está até agora, 2021, estamos a falar de 10 meses para 12 anos. Deixou de ser uma força paramilitar. Não, até para uma contingência, para responder a uma contingência, para ser uma força permanente na Somália. Este tipo de coisa que nós não podemos permitir a Moçambique, que estas forças externas, não é, vão ganhando espaço de soberania ao nível de Moçambique, vão controlando, vão criando bases em Moçambique. Interessa a muitos grupos, a muitos estados ter bases militares, por exemplo, na costa de Moçambique, onde passa uma grande parte do comércio internacional, e controlar essas bases é controlar o comércio internacional. Portanto, são vários elementos que o Estado moçambicano deve considerar, aceitar por qualquer intervenção ou até a entrada dessas empresas militares privadas em Moçambique. E isso é mais ou menos este quadro complicado que nos apresenta. Edna, somos forçados a chegar à conclusão de que qualquer país que pretenda explorar os seus recursos, a semelhança de Moçambique, o que está a acontecer em Cabo Delgado, a questão da soberania praticamente fica beliscada com este vosso posicionamento. Bom, não é necessariamente o nosso posicionamento, é a evidência do que acontece em várias partes. E nós temos como ser uma exceção. Nós queríamos ser uma exceção. A questão das dívidas tinha sempre por detrás
a ideia de que se nós temos recursos podemos fazer diferente, porque nós conhecemos como é que o mundo funciona. É verdade que tudo que esteve ligado à contratação das dívidas foi esta lógica de que nós podemos criar capacidade interna para garantir a defesa da nossa soberania e dos nossos recursos. É verdade que o processo de implementação teve lá os seus percalços, mas a lógica que esteve por detrás da contratação das dívidas foi justamente antecipar-se a um problema que todos nós já conhecíamos, ou pelo menos as lideranças tinham consciência. As opções agora estão na mesa, não sabemos quais é que os governos vão escolher nessa matéria de exploração dos recursos. Há uma grande componente política, não é só necessariamente a componente de exploração e ter marketing, etc., mas há uma grande componente política por detrás e são os políticos que devem tomar a melhor decisão perante as evidências que nós temos agora. Agora, mesmo Angola, se nós prestarmos atenção, a região que tem maiores recursos é Cabinda, e Cabinda não está de boas relações com a capital. Então, é preciso perceber que há um nível maior, outros menor de controle. Angola tem a sorte de ter esse controle, mas também Angola não tem, por exemplo, as características que nós temos, por exemplo, de uma diversidade religiosa, que no início foi a grande justificação destas escaramuças que acabaram evoluindo para o terrorismo. Então, cada um dos países vem enfrentando desafios maiores ou menores que os nossos, mas ter recursos implica necessariamente ter este tipo. Primeiro, por causa das nossas fragilidades próprias de países africanos novos, todos nós com menos de 60, 70 anos de independência, países com muitos desafios sobre os quais ninguém pode eventualmente negar, e que temos muitas ideias, um extenso território, e não temos como fazer controle de todos esses elementos. Então, e principalmente ignorar a exploração dos recursos também atrasa o nosso suposto desenvolvimento. Então a ideia é que exploremos os recursos, ganhemos pouco, muito pouco, em relação ao que ganharíamos se tivéssemos o controle de toda a segurança, em benefício destas empresas estrangeiras, de interesses de capital internacional, que é o que está a acontecer agora. Podemos admitir que o que aconteceu com as chamadas dívidas, ou seja, o que deu origem às dívidas ocultas, olhando também para a sua análise, pode ter até certo ponto alguma mão estranha que nos empurrou para lá, precisamente com o objetivo final de nos fragilizar do ponto de vista da capacidade de controle dos nossos recursos. Que alguém não ficou distraído quando se apercebeu de que caminhava por uma situação em que haveríamos de garantir em pleno a nossa soberania com aquelas empresas a serem criadas e a funcionar em pleno. Bom, ainda que tenha havido, era a responsabilidade dos agentes do Estado moçambicano, das pessoas que estavam por frente de todo o processo, defender o interesse nacional. Isso não aconteceu, e isso é o que nós temos que nos concentrar agora. A ideia estava correta, mas claramente que houveram desvios durante a implementação, e estes desvios devem ser reconhecidos para que esses não desvios... Não fomos aliciados a cometer ainda que tivéssemos sido... Exatamente, não fomos aliciados a cometer desvios. Nós vimos também uma oportunidade, e é isto que nós temos que discutir. Houve, sim, atos de corrupção durante todo este processo, e são estes atos de corrupção que nós temos que reconhecer para que possamos corrigir. Mas claramente que para as empresas internacionais houve uma oportunidade. Nós tínhamos uma ideia excelente, tínhamos um recurso a proteger, tínhamos uma ideia a longo prazo a implementar, mas atos de corrupção que foram, em última análise, cometidos por agentes e responsáveis pelo Estado moçambicano é que nos desviaram para isto. Agora, o capital internacional funciona assim. Agora, cabe aquelas pessoas que estão dentro dos processos e que têm a obrigação mínima de defender o interesse nacional, a soberania e também o capital nacional de fazer isto. Isto não aconteceu. Obviamente que foi a primeira experiência, mas é uma experiência que nos está a custar isto tudo. Mas o mais importante é nós reconhecermos os erros que foram cometidos durante esse processo, que tinha como objetivo principal garantir a segurança do Estado. Não aconteceu, é verdade que o capital internacional funciona assim, tem como objetivo aliciar, mas cabia a nós resistir a este processo todo. Rufino, como é que os Estados, já que este tipo de alerta dá maior visibilidade também aos insurgentes, como é que os Estados devem lidar com este tipo de alerta que nos é feito hoje por esta consultora sobre a iminência do novo ataque? Porque se diz aqui de viva voz que, de uma ou de outra forma, acabam dando aso a alguma visibilidade.
Eu penso Ignorar apenas? Não, ignorar jamais. O Estado tem uma missão, que é proteger a população e proteger o território. Né? E sempre que houver qualquer tentativa de comprometer quaisquer dos dois, é preciso que o Estado esteja lá presente. Obviamente que é sempre isso que nós já vinhamos dizendo desde o princípio, que é preciso que continuamente se melhorem as capacidades do Estado. Não é? Que o investimento, nós demoramos muito tempo, aliás, nós preterimos da área de defesa e segurança por questões até de desenvolvimento, por questões de prioridade, não era a prioridade, acabou-se preterindo da área de defesa e segurança, o desenvolvimento da área de defesa e segurança, mas hoje em dia nos vimos numa situação em que nós precisamos investir seriamente nesta área. Precisamos investir ontem. Sim, investir ontem e desenvolver capacidades que deveríamos ter tido antes de ontem. Portanto, é um processo que deve acompanhar a resposta a esta violência. É um processo que, obviamente, que também é acompanhado de oportunismos por parte das pessoas que nos devem ajudar a desenvolver estas capacidades, porque estas pessoas também têm interesses que nós não sabemos totalmente quais são. E é um pouco isto. Eu penso que esse é um bocado o sabor amargo das relações internacionais, que no final, aqueles que são nossos parceiros, ou que deveriam ser nossos parceiros, às vezes revelam-se não ser tanto nossos parceiros, senão pessoas que veem oportunidade e que são capazes de ver o país a pegar fogo e mesmo com água não poder acudir. Portanto, nós devemos desenvolver esta capacidade, devemos saber rapidamente identificar parceiros. Eu penso que esta é uma dimensão que, se calhar, nós estamos a ser morosos em chegar a ela, não é? Que é a capacidade de rapidamente identificar com quem nós vamos trabalhar neste assunto, não é? E já devemos ter começado a fazer isso, sabermos com quem nós vamos trabalhar neste assunto e gerar os compromissos necessários para podermos responder à situação de Cabo Delgado. Enquanto não tivermos este parceiro identificado, este parceiro em que nós podemos confiar, ainda que provisoriamente, porque no final de tudo as relações internacionais são guiadas por interesses, nós sempre teremos dificuldades de responder a esta ameaça, porque está mais do que provado que Moçambique, por si só, nas condições atuais, não consegue responder imediatamente. É preciso desenvolver rapidamente as capacidades, é preciso contar com algum parceiro estratégico para responder a esta ameaça. Egna, haveria de ter uma sugestão para os Estados no sentido de fazer a gestão destas ações todas sem que deem, portanto, alguma visibilidade aos terroristas, aqueles que atacam os Estados? Ou é absolutamente impossível? Infelizmente, nós vivemos num mundo global. É impossível que a gente possa trabalhar qualquer ação. Estamos controlados? Estamos controlados e visíveis para todos. E Moçambique já quase nos últimos 10 anos, sempre esteve no mapa internacional por vários tipos de razões. Primeiro foi o nível de crescimento que nós conseguimos, nos últimos, creio que chegamos aos 8, 9, quase 9%, uma grande raridade, e o mundo sempre esteve atento a Moçambique. Hoje, Moçambique o mundo está ainda mais atento a Moçambique por estas razões. Nós temos recursos, temos mais de 20 bilhões de dólares em gás que estão ali à espera, e as pessoas não querem perder dinheiro. E é preciso perceber que o nosso processo de exploração de gás está muito avançado, é só as pessoas estarem ali e começar o processo de exploração. Então, é preciso perceber que nós já não temos como sair desta linha. Tudo que Moçambique fizer, tudo que as forças de defesa e segurança de Moçambique fizer, tudo que o governo de Moçambique fizer, está sob o olhar atento de todas as partes do mundo. Então, penso que já não temos nenhuma opção. O que nós temos agora são opções na mesa sobre as quais nós temos que pensar. É verdade que temos consciência clara de que muito provavelmente não se vai tomar a melhor decisão, mas seja ela qual for, tem que ser uma decisão consciente. Ela deve considerar que significa que nós nos comprometemos com as consequências que daí advirão. Quer seja aceitar forças estrangeiras na defesa dos recursos naturais, quer seja eventualmente ter um conflito contínuo, como têm outros países, porque estão a explorar os recursos e há sempre este conflito por detrás, quer seja por tantas outras várias razões. Nós já entramos no cenário que eventualmente queríamos tanto evitar, e agora nós temos que mitigar as consequências e ir tomando decisões que podem minimizar o impacto das consequências das ações ou das decisões que o governo vai tomar. Na vossa ótica,
agora, em definitivo, já não há como dissociar os ataques terroristas da iminente exploração de gás. Para mim, não. Já não. Refiro. Nem para mim. Já está, eu penso que está evidente. É isso que nós já vínhamos levantando como hipóteses. Não é? E hoje em dia mostra-se mais do que nunca que está evidente que, e também pela lógica dos demais Estados, onde há recursos, há conflitos, traz-se todo tipo de alegações, até religiosas. Hoje em dia o que está em voga é isto, e olhando para as condições sociopolíticas, religiosas da região, eram mais oportuno, eram mais instrumentalizável, não é? Mas está claro que não se trata efetivamente de uma questão religiosa, não é? Senão estariam mais preocupados em pregar o Corão e outras coisas, e trata-se de questões econômicas e políticas que nós já devemos saber quem são efetivamente, não aquilo que nos dizem que são, não é? E devemos saber o que querem e com quem estão a colaborar, porque está mais do que claro que contam com uma colaboração muito forte, enquanto nós não conseguirmos identificar com quem estão a colaborar, como estão a colaborar, nós nunca, jamais conseguiremos responder a esta ameaça. Outras notícias preocupantes, tanto com uma certa insistência, já nos revelam que há grande probabilidade de os ataques que afetam o Cabo Delgado desde 2017 poderem se estender para províncias vizinhas como Nampula e Niassa. Isto é provável ou menos provável? Eu penso que olhando para... Isto sempre é provável, não é? Mas olhando para o interesse hoje em dia cada vez mais claro das ações do grupo, não é? Olhando também para o esforço de se deslocar, por exemplo, de Cabo Delgado para Nampula, porque a distância não é... E há quem diga que os recrutamentos são, na sua maioria, feitos em Nampula. A verdade é que as últimas imagens nos mostram que não são tantos moçambicanos que estão por trás daquilo. Estão lá sul-africanos que são, muito provavelmente, sejam mais mercenários ou fanáticos do que qualquer outra coisa. É lá gente de todo lado e não tanto, não há predominância de moçambicanos. Eu penso que esta é outra hipótese que devemos continuamente reconsiderar, que obviamente que olhando para as condições socioeconômicas é mais fácil recrutar, por exemplo, na Nampula, até mesmo ao nível da província de Cabo Delgado, porque há muita gente que está desempregada, há muita gente que não tem oportunidades de emprego e é fácil usar estas pessoas, oferecer trabalho e armas a essas pessoas alinharem-se a este tipo de grupo. Mas olhando para as últimas evidências, mostra-se que este grupo tem predominância de estrangeiros e isto é uma questão também preocupante, é uma questão que também nos ajuda a esclarecer mais alguns pontos, que afinal de contas é mesmo uma espécie de importação, não é, de um problema e não um problema essencialmente local. Portanto, é mais ou menos nestes moldes. Em Nampula é provável sim, mas parece-me que a curto e médio prazo a concentração vai ser em Cabo Delgado. É real esta ameaça da extensão dos atos terroristas para Nampula, Niassa? Bom, eu subscrevo o que o Dr. Rufino estava a dizer em relação a isso. Eu penso que o interesse em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado está claro, está identificado. A própria província de Nampula tem recursos, tem multinacionais que não atraíram este tipo de ataques. Nós tivemos a província de Tete, que também tem multinacionais e tem recursos que não atraíram. Há um recurso específico que atrai este tipo de problemas. Este recurso é o gás, é o petróleo. Este gás está em Cabo Delgado por agora. É verdade que existem previsões de que Nampula também possa ter estes recursos, mas neste momento não vejo assim com muita facilidade esta questão. É possível sim. A rede de recrutamentos, claramente que no início havia esta rede de recrutamento por várias razões, provavelmente pela razão principal de que o argumento inicial era um argumento religioso e nós temos uma base muito grande A comunidade islâmica apareceu publicamente e de imediato a distanciar-se. Claramente, mas a sua base estava, a maior base da comunidade islâmica está em Nampula. Então havia esta necessidade. Provavelmente as pessoas que foram recrutadas no início perceberam que não era bem isso que queriam e foram eventualmente se debelando. Mas claramente que não se recusa que existem rotas de recrutamento não só em Cabo Delgado, mas aqui há uma complementaridade entre a questão religiosa e a questão própria de pobreza, de vulnerabilidade. Estas questões acabam se interligando e podem ter contribuído para este nível de recrutamento. Mas extensão dos ataques, neste momento, não me parece.
Os terroristas querem atacar áreas que possam dar maior visibilidade e Nampula, ainda que seja atacado, há de ser mais um ataque, há de ser mais uma extensão, mas não vai ter a visibilidade. Agora, se voltar a atacar Palma, por exemplo, atacar Pemba, por exemplo, isso sim trará maior visibilidade aos terroristas. Rufino, falaram aqui da necessidade de identificar os parceiros ideais para ajudar em empreendimentos desta natureza. Estão a surgir notícias que colocam a Tanzânia no mapa, portanto, da exploração de recursos. A nova presidente acabou de tomar posse na sequência da morte do anterior, Schumann Gufuto, e anuncia-se aqui investimentos no gás na casa dos 30, ou seja, existência de gás valorizado em cerca de 30 bilhões de dólares. Até que ponto esta atividade a ir avante? Aliás, diz-se que ela tentou, enquanto vice-presidente, em 2015, conduzir um projeto nesse sentido, todavia acabou verificando que ela estava muito aquém da dimensão deste empreendimento. Até que ponto a emergência da Tanzânia na exploração destes recursos pode tornar este país vizinho um ator muito mais importante ainda naquilo que é o sistema de segurança de Moçambique? Porque os grupos terroristas quase que usam a Tanzânia como corredor preferencial para chegar a Cabo Delgado. A verdade é que Tanzânia sempre, a logística vem da Tanzânia, estava mais do que provado que a movimentação, inclusive, de alguns recursos humanos deste grupo vinham facilmente da Tanzânia, não é? Que alguns homens vinham, eram tanzanianos que estavam dentro deste grupo. Hoje em dia, quando nós vemos uma Tanzânia também anunciar projetos de exploração de gás, nos faz, obviamente, questionar um bocado a nossa relação com os nossos parceiros históricos e estratégicos, não é? Porque, querendo ou não, os recursos energéticos têm o mesmo mercado e dependendo da quantidade da oferta, valoriza ou desvaloriza tanto os recursos moçambicanos quanto os recursos tanzanianos, porque os mercados são os mesmos, não é? E quando a Tanzânia aparece hoje em dia a viabilizar os seus projetos de exploração, obviamente que chama mais atenção do que Moçambique e pode iniciar uma espécie de desinvestimento em Moçambique, se bem que isso é mais difícil porque há muitos compromissos financeiros criados em Moçambique, há muitos investimentos que já foram feitos em Moçambique, mas obviamente que isto nos faz também pensar até que ponto a Tanzânia, por exemplo, se vamos assumir que, por exemplo, este projeto tornou-se mais viável à medida que Moçambique foi se tornando inviável. Quer dizer, esta relação pode nos levar à conclusão pode nos levar a questionar até que ponto a Tanzânia pode estar favorável ou pode colaborar efetivamente para um monitoramento, o rastreamento deste grupo e terminação até das atividades deste grupo em Moçambique. É certo que a Tanzânia já vinha observando alguns ataques esporádicos de grupos associados ao Al-Shabaab e que vinham sendo reprimidos pelas forças quenianas, isso desde os 2010, que já vinha observando, sobretudo na região do Zanzibar, não é? Mas é preciso também, apesar destes ataques, nunca foram tão fortes quanto em Moçambique. E Tanzânia tem uma maior prevalência de grupos islâmicos do que Moçambique, tem uma maior proximidade à Somália e ao Quênia do que Moçambique. E, portanto, supõe-se que Tanzânia deve ser o país e tem também traços até de separatismo no nível da região de Zanzibar, baseado em exclusão étnica, em exclusão religiosa, do que Moçambique. E, portanto, Tanzânia devia estar em condições normais, observar ataques com maior consistência do que em Moçambique. E nós estamos a ver isto acontecer em Moçambique. Portanto, obviamente que aqui as autoridades moçambicanas devem abrir o olho, nós hoje em dia temos esta plataforma da SADC. Como é que se usa esta plataforma para gerar melhores sinergias no sentido de imobilizar este grupo? Este é o desafio das autoridades moçambicanas. E obviamente que a Tanzânia pode estar a beneficiar disso de forma ativa ou passiva, mas pode estar a beneficiar das ações deste grupo em Moçambique. Agnes, já temos que terminar. Bom, em relação à Tanzânia, eu desejo muita sorte à Tanzânia no seu projeto de exploração dos seus recursos, mas claramente que a Tanzânia não está nem perto
do nível de Moçambique relativamente a compromissos internacionais para a exploração de gás. A Tanzânia se vai começar agora, começa do zero, Moçambique já está muito mais avançado, então a Tanzânia precisará de tempo para fazer o seu trabalho, mas claramente que não se pode ignorar o facto de que realmente foi uma grande surpresa para Moçambique, principalmente porque a presidente tanzaniana não veio à cimeira de dupla troika em Moçambique, mas imediatamente viajou para o Uganda. Então, as prioridades do governo da Tanzânia estão aqui bem definidas, estão a começar a ficar mais visíveis e cabe a Moçambique também começar a definir as suas prioridades e, mais do que definir prioridades, definir as suas próximas ações sem necessariamente contar com a presença ou com a cooperação da Tanzânia. Muito brevemente haverá a reunião técnica das Forças de Defesa, mas eu penso que esta reunião tem que ser a mais clara possível sobre quais são as opções que nós temos e, eventualmente, nem sequer nos convém que as nossas opções de defesa e segurança sejam necessariamente partilhadas com a Tanzânia. Penso que a Tanzânia já identificou os seus principais parceiros, nós também podemos identificar outros e Moçambique pode continuar. As relações históricas, elas sempre estarão aí, mas em relações internacionais os interesses contam mais do que relações históricas e nós parece que estamos num saudosismo que eventualmente não nos está a surtir o efeito que nós precisamos na defesa dos interesses do país. Egna Sidomo e Rufino Sitoia, analistas residentes e especialistas em relações internacionais, foram os nossos convidados para ajudarem a perceber a dimensão deste mais um alerta de uma consultora renomada sobre a iminência de mais um ataque em Pemba com o objetivo final de se recuperar a região de Palma, na província de Cabo Delgado. Fica daí, muito obrigado pelo calor da sua audiência.